Agora no Jornal da Rede Alesp nós vamos de entrevista. Nós vamos conversar agora com o deputado Luiz Fernando Teixeira do PT, que fala para nós sobre o PL 529 de 2020, de autoria do governador, que tem o objetivo de promover uma reforma administrativa. Deputado Luiz Fernando Teixeira, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos que nos acompanham, bom dia a você. Deputado, nas últimas semanas, a Casa está se movimentando em torno do debate do projeto de lei 529 de 2020, de autoria do governador. O projeto estabelece medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas e das providências correlatas. Qual avaliação o senhor faz desta proposta, deputado? Olha, é importante se dizer, você leu o que as justificativas do governador, né? Porém, não são reais, né? Não é a pretensão do governador ao enviar esse projeto à Assembleia, não pretende equilibrar contas públicas, pretende, de forma acelerada, tá? Mais acelerada que seus antecessores e eliminando a figura do Estado no dia a dia da nossa sociedade, aquela famosa Estado Zero, ou seja, eu vou sair e vocês se virem. É importante dizer que quando o governador Dória tomou posse, o projeto de lei 001, o primeiro projeto de lei que ele mandou à Assembleia, ele pretendeu naquele momento e conseguiu, né, extinguir órgãos importantíssimos e essenciais na organização do Estado. Por exemplo, o caso da Implaza, que é um órgão de planejamento, um órgão que a estrutura dele era mínima, que trazia muito pouco custo à administração pública, era um órgão de inteligência, ele que cuidava do planejamento do Estado. O governador extinguiu o órgão com um monte de promessas de se somar isso a outros órgãos e tal, e ele foi efetivamente extinto, os funcionários mandados embora e tal. Extinguiu a CPOS, que era um órgão que fazia os projetos para o Estado. Eu quero licitar uma obra, preciso de um projeto. Ele vai lá e faz esse projeto e gerencia. O que o governador fez? Ele foi passando a questão do planejamento, a não ter o planejamento, e se tiver que ter, contratemos a iniciativa privada. No caso da CPOS, olha, se eu precisar de alguém por isso, eu contrato meus amigos da iniciativa privada ou privilegio os gerenciadores da iniciativa privada. Assim também foi com a Codasco, enfim. E agora ele manda um projeto, assim, juntando alhos com bugalhos, discutindo a extinção da maior empresa pública de construção para pessoas de baixa renda, construções habitacionais, que é a CDHU, juntando com unificação do IPVA. Extingue um órgão e diga-se passagem, com informações equivocadas. A CDHU tem uma carteira imensa, né? E não é um órgão que traga custo, é superavitária. Da mesma forma, pretende extinguir o Instituto Florestal, que cuida dos nossos parques, que hoje estão ardendo em fogo, até porque desde que assumiu, ele tirou o pé em relação ao cuidado dos nossos parques no Estado, né? Hoje, Águas da Prata tem um parque florestal, está ardendo em fogo, infelizmente, morrendo animais e tal, por conta desse Estado Zero. Eu não vou cuidar mais de nada, eu vou extinguir. Ele pretende extinguir o ITESP, que cuida da regularização fundiária rural e urbana. Quando você quer regularizar uma parte do município que é irregular, que ele foi fruto de uma ocupação aí há muitos anos e tal, quem cuida disso é o ITESP. O governador quer extinguir. Da mesma forma, o pequeno, médio produtor, a agricultura familiar
e o cuidado com os assentamentos que o Estado tem são tocados pelo IPESP. Então, assim, é uma loucura que o governador manda para a Assembleia Legislativa, foca tirar dinheiro de universidade, de pesquisas, e assim, é uma loucura ampla. Ele pretende extinguir entre empresas, autarquias e fundações 10, né? Além disso, junta nesse projeto coisas, como já disse, mas também outras diferentes. Ele pretende cobrar mais dos servidores por conta do IANSP, enfim. É um projeto do mal, é um projeto que a Assembleia, se tiver responsabilidade com o povo de São Paulo e com a história do Estado de São Paulo, ela deve refutar de plano esse projeto, né? Porém, quero aqui aproveitar esse espaço e convocar toda a população. O projeto que o governador Dória manda, né, ele pretende tirar o Estado de funções muito importantes. Só a iniciativa privada quem ganha com isso. É a história de entregar o restinho que sobrou. Já entregaram nossa Caixa, nosso banco, Banespa, CESP, Telesp, CEAGESP, Eletropaulo, CPFL, já entregaram tudo que nós tínhamos e agora pretendem entregar o restinho que sobrou para a iniciativa privada explorar, né? E tiram o Estado a sua obrigação de fazê-lo, porque eu não tenho mais quem faça, então não será mais feito daqui para frente. Então, assim, é um projeto esdrúxulo, é um projeto que alguns deputados vêm chamando de projeto do capeta, né? E que nós precisamos, sobretudo, tentar barrar esse governador, porque será uma tragédia se isso for levado à frente e se isso for aprovado. Bom dia, deputado. Aqui é a Priscila quem fala. Deputado... Bom dia, Priscila. Como é que foi suas férias? Olha, deputado, passei bastante da cozinha para a sala, da sala para a área. Não fiz muita coisa, não, porque tem que ficar em casa, né? Esse momento, todos nós temos que nos unir. Você não chegou aí, Priscila? Olha, na área de serviço eu fui bastante, deputado, e fiz bastante coisa. Eu me especializei em faxina, mas graças a Deus está todo mundo bem em casa, isso é que importa, né? Deus abençoe. Amém, amém. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente, porque assim, esse projeto, ele fala, então, ele fala sobre um reequilíbrio ali das contas do governo, redução de despesas e aumento da alíquota de impostos. Nesse momento de pandemia, muitas pessoas desempregadas, aumento de impostos, o que o senhor acha disso e é uma solução? De forma alguma, é o PSDB. É o PSDB. O povo vem escolhendo o PSDB para governar o nosso Estado. O nosso Estado vem sendo dizimado, ele vem sendo roubado, né? E muitas denúncias de corrupção, enfim, engraçado. Nem o Judiciário, nem o Ministério Público, tampouco o Tribunal de Contas investigam. A Assembleia, os governadores do PSDB são blindados, tem maioria ampla, a gente não consegue abrir uma CPI para fazer uma investigação. E, enfim, o Estado vem sendo tomado de assalto, né? E agora manda o governador um projeto que aumenta impostos, um projeto que aumenta para os servidores a sua contribuição para o IANSP, o Convênio Médico dos Servidores Públicos, um projeto que deixa de isentar, em relação ao IPVA, uma série de pessoas que têm deficiência, têm algum tipo de deficiência e que tinham uma isenção por conta disso. O governador agora resolve tirar essa isenção. É um projeto descabido e, vou dizer mais, engraçado, né? Os governos do PSDB, a bancada do Partido dos Trabalhadores e da oposição, vem denunciando, mas assim, denúncias ao vento, né? Porque os grandes jornais, a grande imprensa também está ao lado desse governo, né? Então não noticia. Eles dão isenção fiscal, né? Renúncia fiscal de ICMS,
de bilhões de reais todo ano, né? Então, o problema não é que, olha, as economias desequilibraram e, portanto, não. Basta, se ele dá 20 bilhões de isenção fiscal, de renúncia fiscal para os amigos deles, né? Basta ele dar 10 bilhões de reais, ele não precisa tirar uma única empresa, todas elas são essenciais, cada uma delas essenciais, né? Desde uma fundação Concentro, que faz hoje as próteses para pessoas que têm câncer na cabeça, no rosto, em qualquer outra parte do corpo, precisa tirar uma parte do corpo. A Fundação Concentro, além de fazer as pesquisas e tal, ela que faz as próteses. O que o governo quer? Olha, você precisa de prótese, vai comprar da iniciativa privada. Nós não podemos lembrar, e o Dória também nunca esqueceu na vida dele, que ele tem lado. Ele nunca mentiu, nesse sentido ele nunca mentiu, né? O Dória sempre representou o empresariado, sempre representou. Diga-se de passagem, ele é o comandante do LIDE, Lideranças Empresariais, sempre foi um grande lobista e agora ele está usando o Estado para beneficiar os amigos, né? Então, assim, simples assim. Não é hora de aumentar imposto, muito pelo contrário, o povo está passando dificuldade, é hora de você isentar impostos, é hora de você cobrar mais ações do Estado para efetivamente você fazer esse enfrentamento. O que ele está fazendo? Desmontando o Estado e cobrando mais imposto. Não vem na contramão, e por isso é que eu quero alertar toda a população. Conheça esse PL, é o PL 529/2020, entra no site da Assembleia, pesquise no Google, você vai ver a maldade que o governador João Dória e seus aliados, é importante que se diga, deputados do Democrata, do PSDB, do Novo, de vários partidos que defendem essa proposta. Nós precisamos conversar com cada deputado e pedir, pelo amor de Deus, deputado, não deixe isso ir à frente. Deputado, alguns outros deputados, alguns deles até que passaram aqui pelo jornal da Rede Alesp, acabam dizendo que realmente o projeto ele mistura alhos com bugalhos, né? E diante dessa situação, fala-se da possibilidade de desmembramento do projeto, né? O senhor acredita que nessa possibilidade de desmembramento do projeto, e caso ela ocorra, o que poderia mudar, então, em relação a esse projeto, havendo desmembramento? Olha, nós estamos tratando de coisas totalmente distintas num único projeto. Mas isso é prática do governador, né? Quando ele mandou o PL 001, tá, vou dar um exemplo, ele mandava, olha só, ele extinguia órgãos e ele fundia órgãos. E são órgãos diferentes. Nós podemos tratar, olha, isso aqui é possível se pensar em fazer uma concessão, é possível se pensar em fazer uma privatização. Isso aqui não dá, né? Então nós precisamos tratar caso a caso, e não juntar num pacotão, como eu tenho maioria, eu vou lá e aí eu faço alguns acordinhos com a direita, tiro alguns órgãos que eles me pressionem para tirar, e passa um pacotão. Eu não tenho dúvida nenhuma que a maneira responsável, porém o governo não tem agido de forma responsável, nem no enfrentamento do coronavírus, imagine nas questões legislativas, né? Então, assim, eu creio que o correto fosse desmembrar esse projeto e tratar cada assunto como ele deve ser tratado, receber emendas para aqueles projetos específicos, né? E aí vai fazer disputa dentro do parlamento, ganha esse, perde naquele e tal. Agora, o governador, sabendo que o assunto é extremamente polêmico, o que ele faz? Junta tudo e manda num pacote. É importante verificarmos agora qual é o gado, quem são aqueles deputados que dizem amém, independente do interesse do povo paulista, do nosso Estado. Esse projeto é um projeto descabido, é um projeto inconsequente, é um projeto entreguista, né? E não deve ser levado à frente, né? É importante que nós pressionemos e possamos, primeira situação, desmembrar esse projeto. Seria, como você disse e outros deputados disseram, desmembrar,
tratar cada assunto específico ao seu tempo, da sua forma. Uma coisa é a gente falar e fazer uma concessão, uma coisa é a gente discutir, pensar em fazer uma concessão da Fundação Jardim Zoológico. Isso é um assunto. A outra é extinguir o ITESP, é extinguir a ENTU, é extinguir a CDHU, né? Juntando, por exemplo, dois assuntos que não têm nada a ver, absolutamente nada a ver, quando ele pensa em fundir a Fundação, o Instituto Florestal, né, com o Instituto de Botânica e Geológica. Um analisa solo, né? Outro discute tipos de vegetação e o outro cuida de parques. Qual é a função do Instituto Florestal? A proteção dos nossos parques. Proteção e cuidado dos nossos parques. Serra do Mar, todos os nossos parques no estado, são muitos, inúmeros. Aí você junta com o Instituto Geológico. Sabe o que o Instituto Geológico faz? Ele estuda áreas de risco, que essa área pode... O Instituto Geológico tem um trabalho fantástico de prevenção de mortes por deslizamento das nossas encostas, né? E aí você junta uma coisa que tem uma função, que estuda o solo e tal, com um outro que cuida de florestas, parques, florestas. Tem nada a ver. Então, assim, o caminho inicial seria, sem dúvida nenhuma, nós desmembrarmos. Olha, vamos fazer, o governo pretende extinguir a SUSEM, né? Superintendência de Controle de Endemias, ainda mais no momento de pandemia. O que a SUSEM faz? A SUSEM que cuida de todas as questões de endemias, vetores, hospedeiros no estado de São Paulo. Por exemplo, Fernando, a febre amarela. Por exemplo, a dengue, a chikungunya, que matam no nosso estado, né? E aí, o governador, o que ele quer? Extingue isso, né? E isso aí vai ser passar para outra coisa. A Secretaria da Saúde, gente, a Secretaria da Saúde deveria cuidar de saúde. Deveria cuidar, porque não cuida. O estado de São Paulo é o epicentro de mortes no estado de São Paulo e de contaminados. Sabe por quê? Porque os governos do PSDB destruíram essa secretaria, né? E hoje nós somos o estado que mais mata. Eu digo que mais mata porque essas vidas poderiam ser preservadas se nós tivéssemos estado, mas não temos estado. O PSDB vem destruindo e o governador Dória agora, o que ele está fazendo com esse projeto? Jogando uma pá de cal, né? Jogando uma pá de cal sobre o resto do estado de São Paulo e daqui para frente, o que ele pretende, e vamos verificar. Sabe a quem interessa a extinção da SUSEM? Aos laboratórios que vão vender remédio a dar com pau, aos hospitais privados, porque vai ter efetivamente um ganho muito maior por conta disso. E é isso, é um lobista governando o estado de São Paulo. Quem ganha? A iniciativa privada. Deputado, o senhor já falou um pouquinho sobre essa questão do IPVA, né? A isenção desse imposto, então, para pessoas que têm algum tipo de deficiência. Esse projeto quer mudar, né, um pouco a característica, então, dessa isenção, né? Daí, no caso, então, para pessoas que tenham, acho que o carro acima, né, de 70 mil reais. Não, abaixo de 70 mil reais, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, então, essa mudança que pode acontecer e também a uniformização da alíquota do IPVA em 4%. Então, como que fica essa questão? Aumenta imposto, abaixa imposto, mantém imposto? Não, aumenta imposto. E o que eu quero dizer é o seguinte, é uma medida que o que traz de aumento não resolve nenhum problema, né? Nós estamos tratando de, efetivamente, é importante para quem nos ouve,
né? O que acontece? Uma conquista que a de São Paulo teve, né? Sobretudo a nossa população, de moradores com algum tipo de deficiência. O que acontece? Projetos de lei aprovados no passado trouxeram alguns direitos para pessoas que têm algum tipo de deficiência no corpo, né? Por exemplo, olha, eu fiz uma cirurgia da coluna, portanto eu tenho uma mobilidade muito difícil e eu tenho possibilidade de comprar um carro com um desconto, né? Eu vou dar um outro exemplo. Eu tenho uma perna mais encurtada, eu tenho um tipo de deficiência e eu consigo comprar um carro porque eu consigo adaptá-lo e tal, e ele fica mais... É possível comprar ele mais barato. Uma pessoa que fez uma cirurgia no ombro ou tem qualquer problema de mobilidade, ele teria dificuldade para trocar marcha. Problema, se ele compra um carro automático, esse carro é mais caro. Então, o que faz? Em carros até 70 mil, o governo concede um desconto ou isenção de IPVA para essas pessoas, né? Fora o problema de deficiência, e aí eu estou falando da questão da isenção do IPVA como um todo, né? Existe o seguinte, olha, para locadoras, empresas que vão locar carro, né? E aí, como vão comprar muitos carros, para botar esses carros, não é para eu usar esse carro, mas é para eu alugar, né? Eu explorar uma atividade, como eu compro muito carro, e aí você está pensando o quê? A indústria vendendo também muito carro, né? Você reduz o IPVA para que essas pessoas possam comprar esses carros e teria, sim, uma isenção de IPVA nesse caso. Outros casos que pode ser, por exemplo, se você vai usar um combustível que eu preciso estimular, por exemplo, que é produzido muito aqui em São Paulo, que é o álcool, né? É menos poluente, é de uma fonte renovada, né? E para estimular pessoas a comprar carro a álcool, eu vou dar um desconto de IPVA. O que o Dória Mão de Tesoura resolve fazer? Cortar isso tudo, todo mundo vai ter que pagar IPVA de 4%. Na questão, e aí ele pretende uniformizar esses 4%, que é o que você paga e o que eu pago. Mas tem algumas pessoas que têm um desconto para estimular o mercado. Por que se pensou na questão das locadoras? Porque o pessoal pode reparar, muitas placas de veículo locado vêm de Belo Horizonte ou de Curitiba. Por quê? Porque lá tinha um IPVA menor para essas locadoras. O que eles faziam? Eu comprava tudo com placa de lá e vinha alugar aqui em São Paulo. Para que a gente possa ter isso, né, o pessoal fazendo aqui, gerando desenvolvimento social e gerando tributos também no Estado, reduziu o IPVA dessas locadoras. Ele pretende o quê? Favorecer outros estados com isso, né? O Dória, temos que lembrar que ele é pré-candidato à presidência da República, né? E também é um lobista. Então, ele favorece algumas específicas empresas e também alguns estados, né? Ao mesmo tempo, em relação aos deficientes que tinham aquela isenção, hoje não terão mais. Só será mantido para quem tiver uma deficiência que você tem que fazer uma adaptação no veículo. Por exemplo, eu tenho que fazer uma adaptação no freio ou no acelerador, ou nisso, ou nisso, ou nisso. Esses carros terão isenção. Essas pessoas terão isenção. Aquela pessoa que não pode, que o médico, inclusive, recomenda que ele tenha um veículo automático, né? Ele não vai ter mais uma isenção para poder comprar o veículo automático. Quem perde isso? Pessoas com deficiência. É o governador Dória, é o governador do PSDB, aliado ao Democratas e aos outros partidos que o apoiam, pensando no nosso povo, né? Então, assim, é importante, sobretudo, alertar que o pessoal que tinha algum tipo, ou que tem algum tipo de deficiência, que gozava desse direito conquistado, com muita luta, com muita negociação, vão perder esse direito, né, que adquiriram. O governador Dória, ele sempre vai para cima do mais fraco,
E neste caso específico que nós estamos falando, está indo em cima de paulistas ou de outros estados que escolheram viver em São Paulo, que têm deficiência e vão perder esse direito que tinha em relação aos descontos na aquisição de carro. Deputado Luiz Fernando Teixeira, eu quero agradecer a sua presença aqui hoje no Jornal da Rede Alesp. Olha, eu que agradeço, quero me solidarizar, aproveitar o ensejo para me solidarizar com todos os familiares de pessoas que perderam entes queridos para esse Covid. Dizer a vocês que, assim, o nosso governador prevaricou o tempo todo, foi errático nessa condução, né? E que isso levou a muitas mortes no estado de São Paulo. Portanto, quero me solidarizar, dizer que nós estamos tentando fazer esse governador trabalhar de forma séria, né? Mas queria te pedir a você, cidadão paulista, eleitor, que acompanhe, né? Nós precisamos de limpar esse pessoal que vem acabando com o estado de São Paulo. Precisamos pressionar todos os deputados para que não deixem esse projeto ir à frente, né? Quem ganhará com isso é o povo de São Paulo. Um grande abraço, agradeço muito a oportunidade e a nossa jornalista que volta de férias agora, né, se cuidem, né, não acabou a pandemia. Verdade. O distanciamento, o governador sofrendo pressão do empresariado, dos amigos dele, vem reabrindo o estado de São Paulo e pessoas continuam morrendo a cada minuto, a cada dia, sobretudo as pessoas mais pobres que moram nas nossas periferias. Então se cuidem, usem máscara, álcool em gel, lavem as mãos constantemente e não participem de aglomeração. Um grande abraço. Obrigado, Obrigada. tenha um bom dia, deputado. Obrigada, deputado. Abraço. Um bom dia, bom trabalho para o senhor.